CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Apresenta Bom Vivan Ano 22. Oferecimento Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. Petrova, do amor, por amor e com amor. Berry Bites, a fruta como você nunca viu. Lush Garden, seu evento frente ao mar. Zeekr Metronorte, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TVBV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição aí no seu televisor e através também dos nossos canais digitais, o Facebook e o YouTube, onde você pode acompanhar a trajetória do nosso Bom Vivan, que em 2025 celebra 23 anos trabalhando na comunicação do nosso estado, e hoje o tema é um tema super agradável, emocionante. A gente vai falar de eventos com dois experts, mas principalmente sobre casamento. A gente teve a oportunidade de subir ao altar no início do mês de maio e eles foram os responsáveis pela organização, por toda a parte de logística, por toda a parte de concepção de um dos momentos mais importantes da vida do ser humano, principalmente quando a gente fala do termo chamado amor. Daiane Savariz e Diogo Rodrigues, da DS Produções. Que bom ter vocês aqui. E hoje de uma maneira diferente, né? Porque no dia do casamento, no dia do evento que o casal escolhe, seja ele formatura, casamento, aniversário, aquele momento vocês dominam, vocês comandam e é uma responsabilidade muito grande, né? Mas antes de a gente falar dessa história toda, eu quero que vocês contem um pouquinho como é que vocês se conheceram. Bom, primeiro a gente agradece. É uma honra estar aqui hoje conversando sobre algo que é tão natural para a gente, mas ao mesmo tempo algo que nos conectou, né? A gente já se conhecia de algumas outras oportunidades em eventos, inclusive, mas é uma honra estar aqui hoje falando sobre isso, sobre o nosso expertise e o nosso trabalho. A gente se conheceu em 2011 no projeto da Olimpíada Rio 2016, né? Então, eu venho de uma carreira de eventos já há muito tempo. Meu pai era do mercado de eventos aqui em Florianópolis. Então eu cresci e já com 14 anos era assistente de produção, me formei aqui na Federal e ganhei o mundo, fui morar em Londres, onde por 12 anos eu trabalhei entre diversas das minhas funções, eu desempenhei a função no estádio de Wembley. E lá eu acabei conhecendo então o projeto olímpico, né, através das Olimpíadas 2012, e o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, foi até essas Olimpíadas, me conheceu e me convidou para integrar, então, o time do COB para Rio 2016. Então, em 2011, em outubro de 2011, eu vim para o Rio, voltei de Londres para o Rio, e nós nos conhecemos no Projeto Olímpico. Então, o Diogo já estava, a minha matrícula foi de número 232, a dele foi um pouquinho antes, né, de 9 mil funcionários. A dele foi um pouco antes, aí, entre os 100 primeiros funcionários das Olimpíadas. Diogo, olhando para o lado da Dai, assim, amor à primeira vista, não? Posso dizer que sim. Como ela disse, a gente se conheceu no Projeto Olímpico. Eu comecei... Temos um casal olímpico, então? Temos um casal olímpico. Eu fui atleta por muitos anos, cheguei à Seleção Brasileira de Judô. Através do esporte, já gostava de evento, desde competições, etc. Comecei a empresa com 17, 18 anos. E como tu gostas, a gente sabe que tu gosta muito, comecei com balada, só fazia balada. Então, o bom e velho promoter, né? A gente fazia algumas divulgações de baladas no Rio e fui gostando da coisa, fui entrando no mercado de eventos ali, até que eu fui convidado para fazer parte do Projeto Olímpico. Entendia de esporte como atleta e entendia de eventos por causa da empresa. Como ela disse, a minha matrícula foi abaixo dos 100, era número 67, se eu não me engano. E no final do projeto chegamos em 9 mil funcionários no total. Ela veio, a gente se conheceu. Eu costumo dizer que para trabalhar e casar com alguém do mercado tem que ser de eventos. A gente não consegue viver uma vida noturna, uma bagunça que é a loucura que é a nossa vida, virando noite, perdendo noite de sono, com uma pessoa que é completamente o oposto. Eu não consigo enxergar esse lado nas pessoas. Então, fazia todo sentido, ela gostava das mesmas coisas que eu. Fomos nos conhecendo até que saímos para uma balada, inclusive, e acabamos ficando. Deu medalha de ouro. E lá se Deu vão match.
quase 15 anos, né, de tudo isso. Ainda falando um pouquinho sobre essa experiência do universo olímpico, as Olimpíadas, além da Copa do Mundo, ela transcende, né? Porque a Copa do Mundo ele é um universo muito mais masculino, é um universo somente de um esporte, né? As Olimpíadas ela é muito mais abrangente, ela é cosmopolita, envolve as nações, é realmente um mundo à parte. Naquele período ali parece que o mundo fica muito mais colorido, né? O mundo para. Não é à toa que as Olimpíadas são conhecidas como o maior evento da Terra, né? E tanto que quando eu recebi o convite não me passava na cabeça voltar embora para o Brasil, né? Eu já estava 11 anos fora, muito bem estabelecida, já tinha feito, enfim, meu mestrado, estava super bem na vida, mas quando um chamado do teu país te convida para representá-lo diante do maior evento da Terra, não tem como você dizer não, né? Então, realmente, o movimento olímpico em si, tanto que a gente tem amigos que seguem o movimento, né? Que já está na 3ª, 4ª Olimpíada, é um bichinho que te pica, assim como, né, o profissional de evento, ele tem que ser picado pela sua empatia com o mercado que ele atua. O movimento olímpico, ele é assim, não tem nada no mundo que se compare. Eu sei que casamento é algo único, mas nada no mundo que se compare a uma Olimpíada no teu país. Para quem trabalha em Olimpíadas, qual é o grande desafio? O que tem de mais louco que as pessoas nem imaginam que aconteça nos bastidores, na hora da prova, nos dias antes? Como é que é esse universo? Eu acredito que o tempo que a gente tem, ele não volta. Questão de segundos, de milésimo de segundo. Para um atleta, literalmente milésimo de segundo. A gente não tem chance de errar. Como acontece na largada de uma corrida, na largada de uma natação, você tem o tiro, se você sair 1 milésimo de segundo antes, você perdeu. Você queima a largada, corre o risco até de não poder largar de novo. Então, para a gente, o time de cada coisa era muito importante. A gente precisava pensar em tudo isso. Desde voo, desde acomodação, a hora que sai o transfer da Vila Olímpica para o ginásio ou para o estádio onde o atleta vai competir. Na nossa concepção era sempre isso. Tudo tempo, tempo, tempo. A gente sempre falava em tempo. Essa sempre foi o nosso lema. Pessoal, prestem atenção nos horários, em tudo. Contem cada segundo, porque isso vai fazer diferença lá na frente. Historicamente, tem algum país que dá mais trabalho? Não sei se dá mais trabalho, mas acho que pra gente o mais receoso, na minha expectativa, é o Japão. Assim, a gente teve o contato com a casa, né, a gente tinha as casas de cada país durante o projeto olímpico ali, a gente tinha contato e recebia todos eles ao longo do projeto na nossa instalação, né? Eu particularmente fui responsável pela criação e instalação da sede olímpica e depois acabei ficando responsável pelo transporte das delegações e dos atletas. Então, Japão sempre tem aquela coisa de que eles são muito perfeccionistas, muito perfeitos. E como o Diogo colocou, não só a questão do tempo é muito importante, como a não possibilidade de errar, sabe? Então, assim, é como casamento, só tem uma vez na vida, né? Então, assim, Olimpíadas do Rio, quando é que vai ter de novo? No Brasil, quando é que vai ter de novo? Então, é isso, nós não tínhamos possibilidade de errar. E errar com uma delegação do Japão era, assim, a minúcia, né? A gente chegou, quando eles chegaram pela primeira vez, ainda no meio do projeto, em 2012, 13, a gente tinha que levá-los para encantá-los com o Rio, né? E a gente cuidou desde o estágio do ônibus, aonde ele parou, de frente para o que esse ônibus estava, onde ele ia passar, a rota que ele ia fazer. Quando eles chegaram na Lapa, onde a gente os levou para dançar, para conhecer a música brasileira, como é que ia estar aquele ambiente, a temperatura que ia estar aquele dia. Para você ter uma ideia, até a Fundação Cobra Coral a gente pagava, né? O projeto Rio 2016 pagava para que a gente tivesse boa temperatura, um tempo bom e agradável durante os dias de jogos e nos dias que as delegações vinham, delegações importantes como essa também eram pagos, né? Então, e o Rio é uma cidade que, apesar das suas dificuldades em relação à segurança, mas fora esse quesito, o Rio é uma cidade muito pronta para os grandes eventos, né? Mas já que tu tocasse nesse assunto de segurança, na minha visão, a pior delegação, não pior, mas a mais delicada da gente receber... Mais desafiadora, de maneira política a falar. Eram os Estados Unidos. Por todo o enredo que tem em relação à segurança do país deles, em relação à guerra, etc. Pouca gente sabe, mas a delegação de basquete, por exemplo, que é a maior joia americana em uma Olimpíada,
Eles não ficaram nem na Vila Olímpica. Não ficam. Eles ficaram hospedados em um transatlântico, ficaram em um cruzeiro, porque qualquer coisa eles estão no mar. Então, assim, olha o nível de cuidado que tinha que ter. A gente recebia chefe de estado no escritório, tinha varredura uma semana antes. Passavam com cão de segurança farejando o nosso prédio inteiro, lacravam portas, era assim, um nível de segurança jamais visto. A nossa câmera do escritório detectava a digital da pessoa passando na calçada. Isso era tecnologia de guerra, sabe? Assim, coisas que as pessoas não sabem, só a gente que viveu, os bastidores que conhece e sabe. Nas próximas semanas a gente vai mostrar aqui no Bom Vivan algumas matérias que a gente acabou gravando durante a lua de mel. Foram 2 visitas muito interessantes, Doha e Maldivas. E em Doha a gente chegou no dia que o Trump esteve lá. E é impressionante como a Doha não tem trânsito, uma cidade muito bem planejada, com vias de acesso incríveis. Porém, o dia que o Mr. Trump esteve lá, a cidade parou e o caos estava instalado. O nosso Bom Vivan tem um oferecimento da CBA Empreendimentos e também do Super Imperatriz. O Festival Vinhos e Sabores está de volta nos supermercados Imperatriz. São 150 mil reais em vales compra e ofertas em todos os setores para você aproveitar. Maminha bovina vaca o quilo, R$ 42,99 no Superclube. Cerveja Eisenbach Pilsen ou Unfiltered, lata 350ml, R$ 3,49 no Superclube. Azeite português Andorinha 500ml, R$ 36,99 no Superclube. Lava-roupa Omo Refil 900ml, R$ 12,90. Todos os vinhos chilenos com 40% de desconto. Baixe o app do Superclube Imperatriz e participe. Supermercados Imperatriz, próximo de você. Se beber, não dirija. No coração pulsante de Florianópolis, ergue-se um refúgio urbano exclusivo. Um lugar onde o tempo desacelera e a vida encontra o equilíbrio perfeito. Bem-vindo ao Physis Place. Mais do que um edifício, ele é uma celebração da harmonia entre arquitetura, bem-estar e exclusividade. Com apenas 43 apartamentos cuidadosamente projetados, ele redefine o conceito de morar bem. Cada detalhe foi pensado para restaurar a conexão entre corpo, mente e espírito. Dos jardins suspensos, varandas espaçosas e instalações de wellness, até as áreas de lazer, o Physis é um convite para viver o extraordinário todos os dias. Com unidades de 115 e 341 metros quadrados, 2 a 4 suítes e opção de duplex, cada espaço é um santuário particular de luxo e conforto. Aqui, a exclusividade que você sempre quis é vivida em todos os momentos. Physis Place, no coração de Florianópolis e no seu também. Muito bem, se você quer acompanhar os papos de bastidores, vai ficar querendo, porque não vamos falar não. A gente derruba até presidente aqui, se bobear. É verdade. Hoje estamos conversando com Daiane Savariz, Isso aí. que todo mundo conhece como a Dai dos casamentos. Isso aí. O nosso Diogo Rodrigues, que um dia me liga. Conta essa história muito boa do evento que vocês estavam fazendo pro Fernandinho Abreu. Até aproveitando, um abraço para o nosso amigo Fernando. Que está nos assistindo em Miami. Isso aí. Era um evento corporativo e a gente costuma fazer a confirmação de presença, liga para todos os convidados. Hoje é comum todo mundo desconfiar, achar que vai clicar num link e é mais um golpe, e a gente enviou a mensagem informando que o Léo era convidado, passando o horário, passando tudo para ele. Não respondeu, a gente passa para uma segunda etapa. Protocolarmente. Passa para uma segunda etapa que a gente liga para o convidado. E ligando para o Léo, ele direto, não vou te responder, é mais um golpe, todo dia eu recebo ligação, tchau. Desligou na minha cara. Tudo bem. Mandei uma mensagem explicando que não era golpe, se ele podia me atender, que era para fazer a confirmação. Atendeu, educado, pediu desculpa. Desculpa, pelo amor de Deus, é que todo dia me liga o meu telefone. Mas nessa fase, assim, era impressionante o golpe do WhatsApp, cara. Sim, foi ali no período da pandemia, 2021, Logo nessa 2022, por ali. A gente entende, só que ainda não temos outro recurso a não ser mensagem e ligação. E a gente passa por isso todo santo evento, a gente liga para as pessoas, avisa, a gente já avisa tanto o casal quanto o cliente quando ele é corporativo.
informem, se vocês tiverem algum grupo, uma lista de transmissão, informem aos convidados que uma empresa vai entrar em contato. E a gente passa, inclusive, esse telefone. Mas ainda assim, meu telefone também toca 24 horas, eu recebo ligação, tentativa de golpe o tempo todo. Então, pro casamento do Léo, a gente já falou, Léo, a gente vai chegar naquela etapa lá, onde você não queria me atender, não queria me responder. Então, por favor, avisem os convidados, porque a gente vai ligar. E o brasileiro ainda não tem a gente não tem o hábito de fazer reserva para restaurante, do RSVP, que é a história muito importante da confirmação. Sim. E isso faz toda a diferença para quem produz e para quem se disponibiliza a fazer um evento, né? Total diferença, até para garantir que o investimento vai estar solidificado quanto à lista, né? Porque hoje em dia a gente trabalha com casamentos de destino, né? E a nossa quebra é bem significante. Então, na produtora hoje, a gente tem os casamentos como o nosso carro-chefe e os corporativos, né? A gente não trabalha com 15 anos de formatura, a menos que seja o 15 anos da minha afilhada, enfim, né? do filho da Bibi, por exemplo, a gente faria, porque aí é muito mais algo emocional do que, de fato, o nosso core business. E nos casamentos de destino, a gente tem uma quebra muito alta, porque os convidados são de outros países, de outros estados. E isso faz com que o RSVP, né, o processo de RSVP, ele seja uma parte importante para garantir coesão financeira para o casal. Porque uma das coisas que a gente mais diz é que, quando a gente faz um projeto de casamento com 150 convidados, você tendo quebra, se você paga para 150, você vai ter perda financeira, né? Então o RSVP é que vai garantir isso, porque o Léo ligando e perguntando para o convidado se ele vem, ele vai dizer que vem mesmo que ele não venha, né? Mas uma empresa fazendo esse processo faz com que a resposta seja realmente aquilo que vai acontecer, né? Então o convidado vai dizer, não vou, já mandei uma mensagem, mas vou explicar por aqui, eu tenho plantão, tenho um trabalho, tenho que viajar, e isso faz com que a gente consiga voltar na tua empresa, nas empresas que você tenha feito aí o contrato de consumo, né, gastronomia, bebida, o bolo, o doce, e fazer o reajuste de acordo com o número final de convidados. Então, no teu casamento que a gente tinha lá uma previsão de 350, a gente fez lá uma previsão de 280, podendo fazer esse upgrade na etapa final. E a experiência de vocês diz, né, se confirmaram 280, 10% não vão aparecer. Provavelmente sim. A gente tem essa quebra, né? As pessoas, todo mundo tem os imprevistos, alguém fica doente, um filho fica doente, ou quando precisa viajar não consegue uma licença na empresa para poder viajar, não consegue tirar férias, enfim. Perda de voo, né? Perda de voo, briga de casal, N fatores. Então a gente precisa considerar isso, mas colocar o cliente na realidade. Ó, se tua lista tem 380, eu preciso considerar que o local cabe 380 pessoas, que a gente tenha comida e bebida para 380 pessoas, podendo ter essa quebra. Ah, mas a minha expectativa é que passe. Tudo bem, a gente também consegue informar cada fornecedor e ele já tem uma gordura de 10, 15% de insumos para que a gente consiga chegar nesse número maior. Óbvio, tudo tem limite, né? A gente não pode também extrapolar muito e correr o risco de faltar alguma coisa. Mas nunca passamos por isso, sempre tivemos sobra. O mercado vem crescendo nesse sentido, as pessoas vêm entendendo. mercados mais profissionais, né? Se profissionalizando. Daqui a pouquinho, no final do programa de hoje, a gente vai mostrar o nosso pequeno e breve vídeo do casamento. Vamos dividir com vocês esse momento especial de tantas marcas, de tantas empresas, de tantas energias boas, de um dia para lá de inesquecível que foi o dia 10 de maio. Eu vou pedir para vocês fazerem um planejamento aí no Winchester de vocês, que eu vou pedir algumas histórias que vocês já passaram. Mas antes eu quero falar para você da Lampiluz. Você encontra a Lampiluz em 3 endereços, Florianópolis, São José e também na cidade de Biguaçu, sendo que em São José tem, junto com a fábrica, a maior loja de iluminação da América Latina. Te convido para conhecer a fábrica e todas as opções de luminária. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E também da Escritolândia, além da Claro, que dispensa comentários. Sabe aquela Lampiluz que ilumina o seu ambiente? Temos 3 lojas com infinitas possibilidades: Floripa, Biguaçu e São José com fábrica. Você escolhe peças de iluminação à pronta entrega ou projetos personalizados. Todo mundo quer resultado e o ambiente certo impulsiona este processo. Conforto é foco, beleza é presença, produtividade é consequência. Na Escritolândia você transforma o seu espaço com inteligência. Ambientes que impressionam quem entra e motivam quem fica. Renove,
Inove, evolua. Sua empresa merece mais. Sua equipe também. A hora é agora. Escritolândia, o universo do seu escritório. Você está assistindo Bom Vivan Ano 22. Oferecimento. Claro, você merece o novo. Costelaria Ponta da Agulha, Floripa e Balneário Camboriú. Animal Clinic Mário Sérgio Vieira. Cuidado veterinário com paixão e compromisso. Ótica Monviso. Veja e seja visto. Clínica Ismael Gomes, Centro de Fisioterapia Avançada. A Vive Jurerê, perfumaria e cosméticos. Viva a vida! A Ótica Monviso nasceu para ser diferente. Especialista em lentes, na Monviso você encontra tecnologia, empatia e transparência, além de grandes marcas com condições incríveis. Ótica Monviso, veja e seja visto. Nosso Bom Vivan de hoje recebendo Daiane Savariz e Diogo Rodrigues, da DS Produções, eles que são referência no assunto casamento, emoção. Você estava falando hoje muito sobre queimar largada, casamento de destino que tem, às vezes, sexta-feira jantar, sábado almoço, sábado à noite. Tem gente que tem o hábito fácil de queimar largada, né? Tem, e como tem. Em especial casamento de destino, né? Porque aí já muda a comida, muda o fuso horário, então a possibilidade de queimar largada ela acontece mesmo antes de embarcar na própria agenda do evento em si. Né? E é muito triste quando é o noivo ou a noiva, ou a né? noiva. Isso ainda não ocorreu conosco, já tivemos algumas queimas de largada durante para o final, de noivo e noiva. Mas já tivemos casamentos, por exemplo, que atrasou 40 minutos por conta de uma madrinha que perdeu a estribeira na sexta, né, no pré-wedding, e acabou não chegando no horário, estava mal, e nós perdemos 45 minutos de cerimônia à espera de uma madrinha em recuperação. No dia 10 de maio, teve um casal que teve problemas de saúde, foram para o Bahia Sul, muito bem atendido pela equipe da Gabi Brincas e do Sérgio Brincas, e não estiveram presentes no nosso casamento. Ainda bem que a maturidade nesse momento falou, não pode vir, paciência, faz parte, tudo tem um porquê. Não deixa de ser padrinho ou madrinha, né? Continuam tendo esse papel, só não estavam presentes nesse dia, mas vão estar presentes na vida de vocês certamente. Diogo, você que é do universo da balada, e quando a gente sai e trabalha com esse segmento, a gente às vezes tem o costume de sair para a balada, no entretenimento, diversão, e alguns dias a gente escolhe ou não pode beber. E quando a gente vai para esse universo sem beber, é tudo muito diferente. O que vocês já viram, já observaram nesses eventos, principalmente se tratando de casamento, que são histórias para contar? Nós temos uma história do nosso casamento que foi a tia Highlander. A tia Highlander. Né, que onipresente, eu nunca vi alguém estar onipresente. O espaço da Alameda Casa Rosa é gigante, é enorme, e ela estava no banheiro, ela estava nos docinhos, ela estava na frente do palco, ela estava no sofá, na pista de dança. Foi impressionante e foi a última a sair. Uma das primeiras a chegar e foi a última a sair, e com um sorriso no rosto, começo, meio e fim. Uma aula de energia. E ainda estava de salto no pé, nem chinelo ela tinha colocado. E a filha dormindo no sofá. A filha dormindo no sofá, olha. Eu costumo dizer que nos nossos eventos a gente percebe que a bebida transforma algumas pessoas e algumas pessoas voltam a ser criança. A gente já teve uma situação... Maneira educada de dizer que vão incomodar. A gente já teve uma situação que nem criança a gente viu fazer isso no evento. Um convidado pegou um pedaço de folha da decoração, só que essa folha da decoração ela era pintada com tinta, com spray, como se fosse um spray de cabelo, altamente inflamável. E geralmente essas folhas elas já são ressecadas, o que pega fogo muito mais rápido. Ou seja, era pólvora na mão da criança. Era uma pólvora na mão de um adulto. Se fosse uma criança, tudo bem, mas era um adulto. Ele sentado, completamente alcoolizado, olhando para a vela, com essa folha na mão. O que deu na cabeça dele? Vou colocar na vela. Só que aquela folha, instantaneamente, ela pegou fogo. Ele se assustou, jogou em cima do sofá e pegou a almofada para apagar. Então ele botou fogo na decoração, ele botou fogo no sofá e botou fogo na almofada. A gente fica olhando assim, a gente não acredita que está vendo aquilo ali. Porque assim, é um adulto, está completamente alcoolizado, mas, cara, tem limite ainda. Você consegue ter um certo controle. Se ele não caiu para trás, que era um sofá, ficava numa certa altura, se ele não caiu para trás, ele tem algum controle.
O que deu na cabeça dele de botar uma folha numa vela e depois jogar em cima do sofá para apagar? O pior é que se tu pegar uma pessoa assim e perguntar, fazer exatamente o que te deu na cabeça, ele não consegue responder. Não consegue responder. Não sabe. A gente costuma dizer que dá para escrever um livro tranquilamente. São diversas situações. Desde essa da folha, desde pessoas que simplesmente dormiam. No meio do evento, deitavam no sofá conversando e dormiam. Quando acordavam, já tinha acabado o evento, já estava desmontando. Ué, mas já acabou? Sim, acabou, dormiu o evento todo. Tem a parte que talvez seja a parte mais interessante desse momento do casamento, que é a parte da emoção, né? E aí, claro, a gente está falando do núcleo mais fechado dessa celebração, que são os padrinhos, que são os pais da noiva e propriamente a noiva e o noivo. E aí vocês devem ter visto já muitas emoções, muito brilho no olhar que faz com que aquele momento se justifique, né? Então, eu estava se perguntando sobre bebida e eu ia te dizer que a felicidade inebria. A gente fez um casamento sem bebida alcoólica e foi um dos casamentos com a pista mais animada que a gente viu na vida. Era um casamento cristão, de 2 jovens, realmente não moravam juntos ainda, né? A moda antiga, que não é o nosso, inclusive nem é o nosso core business. Em geral, os casais que nos procuram já moram juntos, já são casados, eles querem celebrar o que já deu certo, e esse era um casal, a moda antiga, tradicional. E eram todos muito jovens, assim, e só tinha água com gás e sem, suco e refrigerante. Foi um casamento barato. Agora, a pista de dança e o palco não parou um segundo. E aí, no final, eu perguntei pro noivo, eu falei, doutor Gustavo, o que aconteceu hoje? Da onde veio essa empolgação? E ele me falou isso, ele falou, a felicidade inebria. Assim, parecia que a gente estava realmente, né, inebriado ali, como se estivesse alcoolizado, mas isso era adrenalina, né, de estar feliz com aquele dia. E a gente vê muita coisa, a gente vive muita coisa, e eu costumo dizer que assim, a gente escolheu o casamento como foco da nossa empresa porque não se tem oportunidade de errar e porque o que a gente vê é uma família nascendo, né? Então a gente podia ter escolhido qualquer outro, né? A formatura é um outro marco na vida de qualquer pessoa. E um ótimo negócio. E um ótimo negócio, certamente. Mas eu acho que a propriedade que um casal tem, né, e nos escolhe para fazer parte do momento mais... Porque é uma escolha, né? Muitos dos profissionais do mercado fazem entrevistas com 3, 4... Os noivos fazem entrevistas com 3, 4 deles, então assim, a gente é escolhido para isso. E ter a oportunidade de vivenciar essas famílias, muitas vezes se encontrando pela primeira vez, como foi o caso do casal desse fim de semana, a noiva tinha conhecido o sogro e a sogra, mas os pais nunca tinham se visto. Né, o noivo era daqui, brasileiro, mas hoje é piloto nos Estados Unidos, ele foi para lá, a noiva já veio diversas vezes, mas a família em si não tinha se encontrado. Então a gente faz parte de histórias únicas, de momentos únicos, né? Então vivenciar isso, conhecer os pais, no dia seguinte receber uma mensagem do pai e da mãe dizendo, foi o dia depois do nosso casamento, depois do nascimento do nosso filho, esse foi o dia mais importante né, da nossa vida e mais feliz da nossa vida. Então, isso não tem preço. E assim, desde ver essa emoção se transbordar em lágrimas, ao nervosismo, né, a esquecer o voto, enfim, diversas coisas a gente já vivenciou. A irmã que foi convidada para celebrar e desmaiou, de tão nervosa que estava. Né, então, a gente vivencia, a emoção, ela se traduz de diversas formas. Né, e todas elas o profissional de evento tem que estar preparado para resolver. E é impressionante a preparação de vocês. Realmente... Eu também faço parte desse universo de não tão profissional, mas sempre participei ativamente de produção de evento, sempre gostei muito, mas a capacidade que vocês têm de conduzir o processo com postura, com palavras, com habilidade, com visão, é realmente uma coisa muito bacana. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse vídeo que ficou muito bacana. Nós vamos encerrar o Bom Vivant de hoje com o vídeo do nosso casamento e eu vou dividir com vocês essa alegria, essa felicidade composta por tantas boas energias. Mas eu quero falar para você do Zeekr, esse carro que inclusive foi o transporte oficial da noiva que levou a Dona Bianca da sua casa até a Alameda Casa Rosa. O Zeekr, a concessionária tá nova, tá linda. Eu te convido para conhecer no Jardim Atlântico esse carro que eu considero uma nave. Tecnologia, a capacidade de transformar o simples ato de dirigir num momento inesquecível da sua vida. Tenho certeza que quando você conhecer
a Zeekr você vai se apaixonar pelos modelos 001, o X, e está vindo mais modelos novos para o Brasil em breve, durante o ano de 2025. O nosso Bom Vivan também tem oferecimento da Harmonize, da nossa queridíssima e linda madrinha, a Jo Vieira e o Marcelo Vieira, e também da Animal Clinic, situado no centro de Florianópolis, com uma estrutura invejável. Gente, quero agradecer demais. Tivemos o Berry Bites lá, que foi as sobremesas, e aí como é legal a sobremesa sadia, né? Dá aquele docinho. Eu tive zanzando, os bites estão dominando o mundo, né? E a Berry Bites, que foi criada aqui pela família Cotrim, do Ricardo Cotrim, a gente serviu ela junto com a alimentação da Lecept, do nosso queridíssimo, dos chefes Gabriel e o Leno, e fizeram um grande sucesso. Eu te convido para conhecer a Berry Bites, tem à venda no Super Imperatriz. Diogo, Dai, obrigado pelo trabalho de vocês, foi uma noite, um dia emocionante, vocês foram de uma capacidade, de uma habilidade psíquica antes, durante e depois, e isso é algo extremamente valioso. A gente que agradece. A honra de pertencer a esse dia, a honra de estar aqui hoje falando da produtora, né, do nosso trabalho, e poder acompanhar os que vêm às bodas, né? Foi esse que nós falamos no dia seguinte, na ligação do dia seguinte. E tem vários tipos de boda, né? Boda de papel, boda de alumínio, boda... Para fazer festa não falta oportunidade. É verdade. A gente faz tudo de coração, parece clichê, mas não é. Nós somos um casal que unimos as pessoas e fazemos casamento. Então, acho que tem um peso muito grande. Não é só uma empresa. A gente faz porque o que a gente ama, o que a gente gosta de verdade. E pela história de vocês, eu posso garantir que são um casal medalha de ouro. Boa. Beijo Obrigada. grande para vocês, obrigado Beijo mais também. uma vez. A gente vai terminar o nosso Bom Vivan de hoje. Tá usando novidade da Monviso. Esse momento histórico da nossa vida que a gente tem o prazer de dividir com todo carinho, para você entender um pouquinho do que foi vivido no dia 10 de maio de 2025, na Alameda Casa Rosa, junto com toda a família, com os nossos amigos. E eu, para variar, me emociono só de lembrar. Beijo grande, a gente se encontra semana que vem, mas aumenta um pouquinho o volume para você entender o que é o sentimento mais nobre da vida, chamado amor. Beijo para vocês. Caramba! Chegou o nosso dia. O fato é que depois que nos conhecemos, a vida, que sempre foi tão boa, passou a ter mais brilho, mais colorida e se transformou muito mais saborosa. Nossos caminhos se cruzaram em junho de 2023, na hora certa, de um jeito leve, limpo, quase como se o universo tivesse esperado o tempo exato para alinhar as nossas almas. Life is like a song, like a song. The skies above are blue.
Eu me encantei pelo jeito que você acredita no sentimento mais nobre da vida, o amor. When the spell was cast, and here we are together. You are mine. 10 de maio de 2025 chegou o momento tão esperado por nós dois. A partir de agora poderemos dizer somos marido e esposa. Pela família, ama a vida e tudo o que ela proporciona. Um legítimo bom vivant que sabe transformar o simples em inesquecível. The skies above are blue. Thinking I just might lose it all. Please stay. I want you, I need you, oh God. E viva o amor. Take these beautiful things that I've got. Please stay. Foi Deus que me entregou de presente você. E foi no tempo certo, no tempo dele, que os nossos caminhos se cruzaram. The night I loved you, and I found a dream that I could speak to. A dream that I could call my own. And I found a thrill. Se hoje eu estou aqui, em cima deste altar, perante Deus, das nossas famílias e de todos os nossos amigos, é porque eu te amo. E te escolhi ser seu companheiro de vida até a eternidade. Vida longa, a Léo e Bibi. Como eles sempre dizem, bora que a vida tá passando. Então, com alegria, eu declaro que estão agora abençoados e pode beijar a noiva, tão esperado. Quando a vida apertar, quando o dia pesar, eu só vou olhar e dizer: bora, bora que a vida está passando. E enquanto ela passa, eu quero viver cada segundo dela ao seu lado. Você vem comigo? Te amo. Zeekr Metronorte. Sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma.
apresentou Bom Vivan Ano 22. Oferecimento: Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. Petrova, do amor, por amor e com amor. Berry Bites, a fruta como você nunca viu. Lush Garden, seu evento frente ao mar. CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. O Festival Vinhos e Sabores está de volta nos Supermercados Imperatriz. São R$150 mil em vales compra e ofertas em todos os setores para você aproveitar. Maminha bovina vaca o quilo, R$ 42,99 no Superclube. Cerveja Eisenbach Pilsen ou Unfiltered, lata 350ml, R$ 3,49 no Superclube. Azeite português Andorinha 500ml, R$ 36,99 no Superclube. Lava-roupa Omo Refil 900ml, R$ 12,90. Todos os vinhos chilenos com 40% de desconto. Baixe o app do Superclube Imperatriz e participe. Supermercados Imperatriz, próximo de você. Se beber, não dirija.